Gente, nessa mesma live que nós acabamos de mostrar para vocês, o presidente Lula, ao ser perguntado sobre o projeto de lei que o governo está chamando de taxar os fundos dos super ricos, que taxa os fundos exclusivos, Lula disse que deputados e senadores eleitos não representam o povo trabalhador, pelos parlamentares serem, em sua maioria, de classes sociais mais altas. Acompanhe. O que não falta no Brasil são pessoas espertas que sempre estão encontrando um jeito de burlar a lei para não pagar imposto de renda. Artifício. Ou, na pior das hipóteses, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Porque também nós vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja... Então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Tá? E isso, sabe, quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo. Ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive no meio. O que é até compreensível. Vamos para a análise. Thaís Arbex e Yuri Pita comigo. Thaís, vou começar com você. O presidente não mente quando ele diz que a maior parte dos deputados e dos senadores, sim, são de classes mais abastadas, são homens majoritariamente. Se a gente trouxer o perfil do Congresso, ele é muito diferente do perfil da sociedade brasileira. Agora, eles são os representantes do povo, eles são eleitos. Como é que você consegue não dizer que eles não representam o povo trabalhador? Complicado. Raquel, eu talvez nem iria por esse caminho, iria mais pelo momento que ele está. Talvez falar isso no momento em que há muita pressão pela reforma ministerial não ajude nas negociações. Ontem eu ouvi exatamente essa frase de uma pessoa que está participando diretamente da conversa, um integrante do Centrão me disse isso. Lula também não colabora falando tudo isso que ele tem dito nos últimos dias. E ele nem tinha dito essa frase ainda, Raquel. Então, acho que talvez o momento seja, de fato, um pouco ruim para esse tipo de declaração, uma vez que ele precisa fechar esse desenho, a não ser que ele tenha ido para essa live de manhã, com o desenho já fechado e tudo acertado, pensando que o prazo de Jacques Wagner vence amanhã. Yuri, Thaís coloca um ponto importantíssimo. O presidente Lula está muito longe de ser ingênuo. Ele sabe muito bem o momento em que ele está colocando essa frase em meio à reforma ministerial. Por que ele está fazendo isso? Olha, não sei exatamente o que o motivou a falar nesse contexto, mas o que vale lembrar, além desse contexto de reforma ministerial, dessas dificuldades todas no Congresso, que a Thaís Arbex já pontuou muito bem, colocaria uma outra questão que tem tudo a ver com a MP que ele acabou de assinar e com todas essas medidas que são necessárias para o Ministério da Fazenda fechar suas contas, que envolvem justamente, e um termo que tem sido celebrado no Ministério da Fazenda e que o governo tenta colocar como o chavão para definir esse pacote, que é a taxação dos super ricos. É verdade que muitos dos parlamentares aqui do Congresso Nacional fazem parte desse segmento social e que sim, predomina. A maioria estão na classe mais abastada, de maior patrimônio e renda do país, a começar pelos salários que os parlamentares ganham. Mas, de fato, não ajuda a dar esse tipo de declaração, por mais condizente com a realidade que ela seja, no atual contexto de dificuldades para pautar a agenda do governo aqui nessa seara econômica e nessa seara voltada para a arrecadação. Basta lembrar todo o ruído que causou aquela declaração do ministro Fernando Haddad ao falar que os superpoderes da Câmara não poderiam ser usados para humilhar o Senado e o Executivo e os outros poderes, e houve uma reação muito forte do presidente da Câmara, Arthur Lira, em nome dos
demais líderes. E depois também ainda houve uma outra reação forte dele, quando o secretário da Receita Federal, se não me engano, Robson Barreirinhas, falou da questão dessa taxação, desse projeto de taxação de super ricos, e Arthur Lira chegou a usar esse exemplo de jogar pobres contra ricos, que esse é um discurso que não que é um discurso contraproducente, não ajuda a fazer avançar essas pautas. Então, todo este contexto, de fato, ou soa como algo para dobrar a aposta nessa necessidade de defender os projetos que o governo apresentou, mas pode causar, sim, algum tipo de ruído entre aqueles que vão tomar a decisão, entre apertar o sim na hora de votar para fazer essas matérias andar. Goste-se ou não, até por uma coincidência, desculpa me alongar aqui, estava lendo um livro de um cientista político inglês chamado David Runciman, falando sobre o que marca o Estado moderno, que é justamente a representatividade, talvez mais até do que a democracia. E lembrar que o nosso Congresso Nacional, ele, bem ou mal, ele representa muito da nossa sociedade. Se não nesses aspectos socioeconômicos, mas justamente no quanto nossa sociedade ainda é desigual e o quanto, sim, os mais poderosos e os mais ricos é que tomam as decisões, e eles precisam levar em conta que são dessa camada mais rica e não de uma camada tão que retrate tanto o raio-x da nossa sociedade. Perfeito, Yuri. Perfeito. O Yuri traz essa densidade para o 360, gente.